Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós temos um encontro muito auspicioso. Primeiro porque nós vamos escutar hoje sobre um mestre divino e adorável, que é Moisés. E, para falar um pouco sobre esse grande mestre, a gente também tem uma convidada muito especial, que é a Morá Raquel Trechado. Ela pertence à comunidade judaica Shalom, em São Paulo. É formada em comunicação visual na FAAP. Estudou caligrafia judaica no Instituto Pardes, em Jerusalém. Se tiver alguma coisa para me corrigir, fica à vontade. No Instituto Pardes, e onde ela escreveu o primeiro pergaminho dela, que foi o livro de Esther. Ela é credenciada como Soferet Stam, que significa escriba, para os textos sagrados judaicos, no Seminário Rabínico Latino-Americano. E ela também estudou a educação judaica na Universidade Hebraica de Jerusalém. Atualmente, ela se dedica a um projeto muito especial sobre escrita da Torá, só que eu acho que ela é muito melhor para falar disso do que eu. Então, primeiramente, nós damos as boas-vindas para Morá Raquel. É uma alegria contar com a sua presença e uma honra para trazer inspiração para todos nós que estamos presentes. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda. Bom dia para todos e todas. É realmente uma honra estar aqui. Eu quero muito agradecer o convite. Eu gosto de contar sobre o meu trabalho. Diz que quando a gente faz o que gosta, a gente nunca trabalha, né? Então, assim, então eu sempre falo sobre o que eu gosto de fazer. Vou começar contando um pouco sobre o que é o trabalho de escriba. Talvez assim nesse grupo seja mais fácil de vocês entenderem escritas sagradas, né? Escritas sagradas funde um pouco com o trabalho de escriba. Num momento assim, o escriba propriamente dito, ele é aquele que documenta o momento, ele faz o registro, às vezes, histórico, né, do que acontecia. Eu me inspirei um pouco quando eu fiz uma viagem ao Egito, isso nos idos 84, visitando o Museu do Cairo. Então, naquelas salas enormes com sarcófagos, naquela época o Museu do Cairo ainda era muito bagunçado, não era organizado como tem hoje. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de poder visitar esse lugar. E eu já tinha estado em Israel antes, e você vê muita arqueologia, vê muita história, vê muita relatos sobre o momento da religião dos três povos, né, que se conectam, o Islã, o cristianismo e o judaísmo. E aí, quando você chega no Museu do Cairo, aquela coisa literalmente tida ao Vale dos Reis, é tudo grande, é tudo... E tinha uma estatueta assim, muito pequenininha mesmo, de no máximo 20 e poucos centímetros de altura, e aqueles olhos egípcios, né, da arte egípcia, assim. E você vai andando na sala e dava a impressão que ficava me olhando. E eu cheguei perto, fui ver, e era o escriba. E aí eu tive a sensação e a conclusão, e depois fui estudar e fiquei na volta do Egito toda muito impressionada, que a gente só sabe da cultura egípcia, a gente só sabe todos aqueles reis, a gente só sabe todos os faraós, a gente só sabe tudo o que aconteceu
porque aquela figurinha, né, aquela coisa pequena, que a gente não sabe o relato, escreveu, contou. Ele ficava observando todo mundo que passava naquela sala e durante aqueles milênios, registrando. Então, aqueles reis, aqueles faraós, aquela cultura toda, fazia questão de levar para dentro das pirâmides, fazia questão de levar para a vida eterna, para o pós-vida, a sua história. Tinha um profissional que relatava. E aí eu falei, que coisa incrível a gente ter essa pessoa que registra. E é muito ligada que eu sou com a minha cultura, com o hebraico, com a religião judaica, com o texto de Torá, eu comecei a me dar conta que existe o, então, escriba, o sofer, que, diferente de contar história, não é Flávio Josefos, não é esse outro profissional, existe o, digamos, um copista, né? Ele vai copiando, essa pessoa, eu estou falando ele porque a questão da mulher vai ser muito recente. Eu sou uma das primeiras no mundo, então não tem mais que 20 anos, que tem a função de eternizar o texto, que é diferente de registrar. Então, o Sofer Stam, né, ele vai trabalhar com os pergaminhos que, em algum momento, até o ano 500 dessa era, eram escritos, então registrado por escribas na mesma função que era do Egito. Então, no ano 500, foi editado pelo Esdras e Neemias, foram editados da forma como a gente conhece então a Torá hoje, e a partir de então ele tem que esse pergaminho tem que ser eternizado com os seus erros ou não erros, com a sua gramática ou não gramática, da forma como está. E essa função é uma função que necessita, então, ela foi sacralizada e, portanto, necessita uma confiança de que ninguém vai mexer, de que nenhuma letra vai ser adicionada nem retirada, e de que toda a meditação, porque você, ao escrever, você concretiza o mundo superior nesse mundo inferior, então você tem uma ordem para trazer cada letra, você tem uma meditação para cada palavra, esse texto foi dado escrita e oral, então tem uma série de regras que, por serem essa escrita feita particular na sua casa, ninguém vê, né? Não tem uma coisa. Então, precisa de uma total confiança, onde a mulher, então, não era tida como uma pessoa de confiança nessa cultura, né? Durante milênios, muito mais por uma questão social, aonde essa comunidade se inseria, do que pela cultura em si. Não é que o judaísmo em si tivesse esse problema com a mulher, mas onde a comunidade judaica vivia, tinha essa questão com as mulheres. Então, as mulheres não podiam, durante milênios, até que uma Raquel e as suas amigas agora falaram assim, bom, nós não vivemos mais nessas comunidades onde a gente tem problema com as mulheres, então agora a gente pode. Aí a gente começou, dentro das nossas hierarquias e autoridades, questionar isso, fomos estudar, e aí eu levei 10 anos questionando, estudando, ninguém ensinava, então autodidatas, né? Fomos estudando. Então, isso que eu estou falando, eu tive essa sacada que era o que eu queria fazer, que eu achava lindo, em 84, em 95, depois que eu vi pode, não pode, qual era o problema das mulheres, eu comecei a estudar prática da letra, da pena, né? Fui para Jerusalém, nesse lugar, nesse pardes, que fala. Fui até Jerusalém atrás do professor que se dispusesse a me ensinar uma parte, a outra parte não. E foi até que eu concluí só em 2004 na Argentina, mas eu já tinha passado em Israel, já tinha passado no Canadá, já tinha tudo meios próprios. Como professora de hebraico, vocês imaginam que não é fácil, não tenho para rir. Quer dizer, foi uma batalha de... na prática, 15 anos questionando, escrevendo carta, fazendo paper, fazendo
para poder ser essa uma. A gente diz que nós somos 3 primeiras mulheres nesse ofício, porque cada uma de um lado, trocando, uma conseguiu formalmente, outra... enfim, para conseguirmos mudar essa história, e porque mulheres a gente tem uma energia diferente, então nós 3, a gente fizemos um projeto, então como o Pentateuco são 5 livros, né? Então um rolo de Torá são 5 livros, nós fizemos um projeto, o primeiro rolo de Torá escrito por mulheres no mundo, são 5 mulheres em 5 continentes, né? 5 livros, 5 mulheres, 5 continentes, então nós fizemos, nós 3 primeiras mulheres, começamos devagar, depois vieram outras 2, a gente fez o primeiro rolo de Torá, hoje essa Torá mora em Seattle, que foi onde a gente conseguiu um patrocinador para esse projeto. O livro de Gênesis foi escrito em Israel, eu escrevi o livro de Êxodos aqui no Brasil, então quando eu vou falar sobre Moisés e o livro de Êxodos é muito caro, muito especial, muito querido assim, para mim. Depois nos Estados Unidos foi uma outra colega, uma na União Soviética, e a gente não teve ninguém na Europa, não tinha nenhuma amiga na Europa ou na África para escrever, não tem na Índia, escrevendo ainda esse texto. Então, a gente tinha alguém na costa leste nos Estados Unidos, então ficou alguém em Nova York, alguém na Califórnia, a gente considerou 2 continentes, porque senão a gente não ia conseguir escrever mesmo. E assim a gente teve o primeiro projeto da primeira Torá escrita por mulheres. De lá para cá, isso a gente conseguiu completar em 2010, para vocês verem como é recente, né? Mulheres em pergaminhos sagrados na tradição judaica, né? De lá para cá, já outras mulheres, assim, ou essas mesmas desse projeto, também escreveram outros pergaminhos, já tem 17 Torot escritas por mulheres nesse período. E há 2 anos atrás, essa comunidade onde eu trabalho, dou aulas assim, no meu dia a dia, começou um projeto onde eu estou escrevendo sozinha agora, um pergaminho inteiro, que vai ser, eu serei a 7ª mulher, então, no mundo inteiro, a escrever um pergaminho inteiro, né? Porque de 2010 até hoje, outras mulheres escreveram inteiros, mas não foram muitas, só 6 escreveram pergaminhos inteiros. Então, agora... E com a Covid, eu não estou indo todo dia, está indo devagar o projeto. Se eu trabalhasse 8 horas por dia, todos os dias, nesse projeto, levaria 1 ano para escrever. Tá? Mas não estou fazendo isso, eu faço outros trabalhos, outros projetos, então isso ficam horas. Agora, com a Covid, diminuiu o ritmo, então não sei quanto tempo vai levar para terminar esse projeto, mas é uma delícia, é uma meditação, isso que eu estou falando, cada letra, quando você trabalha nesse projeto, no hebraico, né, como outras tradições, a letra é um universo em si, tem suas regras, tem seu número, tem sua simbologia, não é somente escrita. Então, quando você associa isso a um texto cheio de significados significantes, essa viagem à parte, então, esse é o trabalho. Muito lindo. Obrigado pela inspiração para todos nós. E aí entramos, né, essa minha conexão com o texto em si, com, né, essa tradição e essa parte da tradição não só escrita, né, oral. E tem um gancho bacana. Eu acredito alguém aqui sinta-se super à vontade para escrever no chat, se não souber, se tiver qualquer dúvida, mas Moisés, eu acredito que é um personagem que eu não precise fornecer muito background, assim, é um personagem famosinho, até porque tem o filme do Spielberg, né? Que conta um pouco a história dele, né?
Então, eu vou tentar sair um pouco o menininho da cestinha que foi encontrado no rio, foi retirado da mãe, criado no palácio do faraó, e depois... Então, esses basics de Moisés, eu acho que mas é por ali. Vou puxar um pouco para a gente o significados, né? A parte... Por que é considerado no judaísmo o maior dos profetas? Então, ele é um profeta numa tradição plena de profetas, tem vários, né? A gente é uma tradição, então você tem o judaísmo bíblico, o judaísmo rabínico, o judaísmo profético, a gente estuda várias fontes ou visões, a gente tem que estar falando de qual, né, quando vai dar aula, assim, se a gente está falando didático, qual visão ou qual é a fala que a gente está dando, tem o profético, e o Moisés é, digamos, o grande profeta. Qual a profecia dele? A própria Torá. Então, a gente tem várias profecias, e você vai ter profecia, vamos dizer, o profeta Elias é aquele que vai trazer a era messiânica, o novo mundo. Você vai ter o profeta Jonas, é um que a gente fala, estuda muito agora, nós estamos próximos do nosso ano novo, né? E o profeta Jonas, o da baleia, que a gente agora estuda. Você tem Ezequiel, que tem a visão da carruagem, né, de fogo. Então, tem várias profecias, todas famosas, todas lindas, todas importantes. Todos os nossos profetas são bem parte da nossa cultura. E todos eles, uma coisa muito importante, assim, vieram de dentro do povo, são parte, filhos, são de dentro, e todos são humanos, né? O único que tem uma especificidade que torna até um pouco mito, um pouco... Tem rabinos que nem gostam de falar, mas fazem parte do nosso dia a dia, o profeta Elias, que é um profeta que não morre, né? É um profeta que ascende aos céus, ele vai numa carruagem, e pelo fato da gente não ter registro da morte do profeta Elias, ele é um profeta que ele vai e volta. Muitos rabinos, muitos sábios, muitas pessoas encontram com esse profeta na feira, encontram com esse profeta na rua. Ele conta que, mas você estava lá com Deus quando aconteceu aquilo lá, o que Deus achou? Ele vai e volta, né? Então, cada bebê que nasce na nossa tradição, o profeta Elias segura no colo. Então, é um profeta, até por causa disso, ele é o mais próximo que a gente tem, porque ele não morreu. Diferente de Moisés, Moisés é o grande profeta, e a dor, né? A tragédia de Moisés é porque ele morre, né? Ele se torna o grande profeta, e todos nós sentimos e ficamos revoltados. O povo briga com Moisés o tempo todo, o povo chateia Moisés, assim, inferniza, se eu posso usar essa palavra, assim, a vida de Moisés, assim, durante a trajetória inteira do deserto, mas na hora que fala que Moisés vai morrer, aí não, aí é um problema, aí não é justo, porque aí todos vão entrar na Terra Prometida, menos Moisés, né? Moisés não entra na Terra Prometida, e é uma dor para todo o povo, para a gente até hoje, assim, quando a gente estuda esse momento de Moisés não entrar na Terra Prometida, não, aí Deus não é justo, né? Aí que eu não entre, tá tudo bem, mas que Moisés não entre na Terra Prometida não é justo. Então, assim, tem essa dor, e a grande... aquele que traz, né, a iluminação. Torá quer dizer iluminação, né? O livro da iluminação ser igual a mim, né? É ao mesmo tempo o melhor e ao mesmo tempo o mais doído da vida de Moisés, né? Então, assim, se a gente for pensar, tem
tô colocando assim, porque ele, na vida dele, quando a gente estou colocando assim, vocês, a gente vai ver assim, ele como símbolo na história, né? Se a gente for ver esse livro da Torá, no judaísmo nunca a gente lê a Torá como um livro histórico. Não é história. Erra quem vai ver, espera que os patriarcas Abraão e Isaac existiram de verdade, vai procurar cadê o mar que abriu. Não é para ser história. Ele é mito, ele é para criar minha identidade individual, né? Então, Moisés, ele vai ser, nessa tradição, ele nasceu, se a gente vai perceber assim, fruto de um genocídio. Então, um faraó que, de repente, ele quer matar, né, todos os meninos, ele quer terminar com esse povo, ele vai escravizar. Então, ele nasce fruto de um genocídio e ele é criado e nutrido no medo, por causa dessa dupla identidade. Ele não sabe, ao mesmo tempo que ele cresce no palácio, né, com todos os poderes, com todas as riquezas, ele sabe, ele tem a ama de leite, né? Ele sabe de onde ele veio, ele sabe que ele foi encontrado nessa cestinha, ele sabe, ele o tempo todo ele é nu e vulnerável no meio dentro desse palácio, dentro dessa riqueza. Então ele cresce, ele vem desse lugar, né? E ele vai falar então para a gente, se a gente for para a Cabala, né? Ele vai ser a tradução do que a gente chama assim, Galuta Dibur. Galuta é exílio e Dibur, assim, das palavras. Então, não é à toa que ele mesmo se fala assim, mas eu sou duro de palavras, eu não tenho palavras. E tem um Midrash, Midrash seria as historinhas que não estão contadas, que não são literais, que é a Torá oral, que a gente chama, né? Que ele era gago, e ele não fala. E quando Deus, na sarça ardente, fala assim, você vai lá e fala para o faraó, tira meu povo, eu falo assim, mas eu não falo, eu não sei falar. Então, o tempo todo, quando a gente está falando de escravidão, quando a gente está falando de servidão, essa coisa assim, não sei falar. Quando você articula, quando você sabe o que você quer, quando você tem definição dos seus objetivos, você tem muita fala. Moisés, quando ele é criado nessa duplicidade com medo, ele não fala, e ele tem noção da não fala dele, né? do não dizer. Ele consegue falar com Deus, mas ele não consegue falar com o faraó, ele não consegue falar com o povo, ele precisa de Arão para falar, para intermediar com o povo. Então, ele representa muito o povo. É interessante esse profeta sem palavras, né? Ele representa, e é interessante quando ele vai para esse lugar. E na visão assim do texto, ele se torna humano e nos representa, porque junto com o povo, ele vai levar esses 40 anos na vastidão do deserto para criar as palavras, né? Então, ele sai junto com o povo desse deserto e vai criar essas palavras durante esses 40 anos. E vai ensinar o povo também a se redimir e vai ensinar esse povo também a, não é a falar, o povo sabe falar, mas a encontrar essas palavras. Então, a sair esse exílio, né? Que é o que ele vai encontrar. Então, para isso, a gente vai entender também nessa tradição o que seria Mitzrayim. A gente fala Egito, em hebraico, a gente chama Mitzrayim. Mitzrayim, eu preciso dar esse hebraico aqui, melhor do que contar a história de Moisés, que é fácil ver no filminho. Mitzrayim a gente chama
em hebraico, tsará, as raízes, né, da palavra. Tsará quer dizer problema, sofrimento. Agora, meitzar, que também está dentro dessa palavra, quer dizer lugar estreito, né? E tsirim quer dizer nascimento. Então, quando a gente fala exílio ou saída do Egito, em hebraico, a gente está falando, tem um nascimento, tem uma saída de um lugar que era sofrido e estreito. Então, cada vez que a gente se encontra nesse lugar estreito, vai haver um renascimento, né? E é isso que a gente busca. O exílio é o renascimento que vem desse lugar estreito. Gente, tem muita mensagem aqui, tem muita coisa bonita. É nesse nascimento, ou nessa saída desse lugar estreito, que as águas se abrem. Então, tem até uma figura, uma imagem que é concreta, né? Quando a gente nasce, tem uma ruptura de bolsa, tem uma ruptura de água. Então, quando vai buscar, o mar abriu, o mar não abriu, que mar foi maré alta, maré baixa. Quem de nós, humanos, não passou por um mar que abriu quando nasceu? Claro, é verdade que o mar abriu? Gente, óbvio que é verdade. Né? Todos nós, é verdade. Quando viemos a esse mundo, né, passamos por lugares estreitos, né, e o mar abriu, óbvio. Né? Então, assim, tem essa mensagem, e Moisés é esse nosso guia. É esse que vai nos trazer e não sem medo, não sem dúvida, não sem ele próprio ter passado por isso, não sem chegar para Deus e falar assim, mas tem certeza que sou eu que você quer? O que eu vou fazer lá? E eu vou chegar lá para esse faraó. E esse faraó é um tirano na medida que ele vai falar assim... e apareceu... Como é que o texto começa? O texto fala assim... E eis que surge um faraó que não conheceu José. Como assim não conheceu José? Né? A crueldade do faraó é não conhecer José. Né? Ele só pode ter não conhecido José se ele for um ingrato, se ele for falso. É um não reconhecimento da história. Ou é proposital. Ele quer apagar tudo que aconteceu. Né? Porque José foi quem colocou a riqueza no Egito, que falou das vacas gordas, das vacas magras, que fez todos os silos, que fez... Então, como assim aparece um faraó que nega José? Né? Então, tem alguma coisa muito grande por trás que é cruel. Então, esse exílio, essa coisa dele querer matar, né, todos os filhos e todas as coisas dos israelitas que faz surgir Moisés, é porque teve esse faraó que falou assim, não estou nem aí para o passado, não estou nem aí para a história, não estou nem aí. Então, nesse momento surge, e como surge, então, Moisés também tem nessa história, eu acho que não tem no filme. Surge quando esse faraó quer negar todo o passado, quer negar, não existiram os José, esses israelitas estão aqui à toa, vamos matar, vamos tirar, devolve eles para o mar, que é a história não só desse povo, de outros também, mas Miriam, a irmã dele, os pais e os israelitas todos falam assim, bom, para que os filhos homens que nasçam não sejam assassinados, não tenham que morrer, a gente não vai mais ter filho. Os casais vão se separar, não vão mais dormir juntos e nós não vamos mais procriar. E Miriam, que era a menina que já tinha nascido,
começa a questionar. E Miriam fala assim, como assim não vamos mais ter filhos? Então, nós vamos nos auto-extinguir? Como assim nós não vamos mais ter filhos? Então, o faraó só está impedindo os meninos homens de nascerem. Vocês, pais, vão impedir as meninas também de nascerem? Quem é mais cruel aqui? Né? Então, quando Miriam começa a fazer perguntas, né, ela permite que Moisés nasça. Né? Então, a redenção também, nessa cultura, né, por essa visão, vem das perguntas, vem do questionamento, e aí tem algumas leituras e que vão fazer assim, a vida de Moisés vem das mulheres, se deve às mulheres, do questionamento da irmã, e mesmo assim, os homens, os pais falam assim, não, mas tudo bem, ela pode perguntar o que ela quiser, mas nós não queremos saber. Isso é uma menininha aí, curiosa, que está provocando. Mas as mulheres entenderam o questionamento de Miriam, até porque era assim, vão impedir também que as mulheres nasçam, né? E as mulheres, então, foram para o campo, plantaram espelhos na terra para provocar e seduzir seus maridos. Quando elas se abaixassem para colher, né, os maridos estivessem seduzidos e fossem dormir com elas. E a gente sabe, esses espelhos são literais, assim, no campo, porque esses espelhos depois elas levam na saída do Egito, e esses espelhos são requeridos, são pedidos para enfeite, para a construção do templo, como um objeto muito sagrado para enfeitar e para construir o templo. E aí a gente pergunta, da onde que surgiram? Da onde que tem esses espelhos? Esses espelhos vieram, que salvaram o povo e foram permitidos que todos os meninos, então, nascessem durante esse édito do faraó, que essa redenção. Então, assim, nessa história desse profeta máximo, né, desse profeta nosso, a gente vê assim, nunca surge, ele não vem de fora, ele surge, toda a história dele é uma história comunitária, então, mulheres, sedução, aquilo que você pensa que em outro momento da sua vida, não é por criança, questionamento, mulheres, sexo, é parte da vida, né? É parte importante, é o que vai... Moisés, o tempo todo, é importante isso, quando você olha a história, você consegue se conectar, né? É de dentro, você consegue se identificar, se conectar. E aí, ele, nas dúvidas dele, ele consegue, mesmo ainda sem palavras, né? Ele foge do Egito, a hora que ele se identifica com o povo, ele se reconhece, ele vê uma injustiça e acaba atacando um egípcio, e aí ele vê uma briga, ele mata lá o escravo, e aí ele tem que fugir para Midian, né? Em Midian, ele vê outra injustiça que tem atacando as moças do poço, ele acaba também defendendo as moças do poço, e aí o sacerdote, que é Itró, o convida para a casa dele, ele acaba casando com a filha de Itró, que é a Cipora, e lá ele falou assim, encontrei o sossego, estou aqui em paz, vou ficar aqui, eu não sou nem filho do rei, nem escravo, eu estou sossegado, vou ficar aqui do sacerdote. Não existe isso na vida de ninguém, né? Não acontece, não é real. Né? Então, Moisés, até nisso, assim, aí ele está lá apacentando ovelha, que também é bastante simbólico, né? O pastor de ovelha, aquele que vai tomar conta do povo, né? Ele tem que ficar de olho, assim. E aí ele vê a sarça ardente, Deus fala assim, volta lá para o Egito. Mas não, voltar para o Egito não. Ele falou assim, Deus, não, tudo menos isso. Com o faraó, não. Não, vai lá, vai para o faraó.
e vai falar, tá bom, leva Arão com você, mas vai para lá, é lá, você se criou lá porque é lá que é sua missão, é lá que você sabe, é lá que você tem o que fazer. Aí ele volta, né? Então, mas ele fala assim, mas quem sou? E ainda ele fala, na Sarça Ardente, ele fala assim, mas quem sou eu? Porque ele estava nessa identidade, né? A pergunta é muito incrível, essa pergunta assim, quem sou eu? Ele estava nessa busca, ele realmente não sabia. E Deus fala assim, vai lá, você vai se descobrir. E ele leva todos os anos para se descobrir, e acho que tem um outro momento muito marcante dessa profecia, quando ele está em cima, né? Ele sobe o Monte Sinai, ele está, então, na presença de Deus, assim, recebendo a Torá, os 10 mandamentos, e o povo se deixa seduzir pelo bezerro de ouro. E aí Deus pega e fala assim, vai e desce para o teu povo. Esse vai e desce, desce lá, né? É uma coisa assim, Moisés poderia falar, me deixa aqui, cheguei na iluminação, estou aqui no alto do monte, estou aqui, mas ele deixou assim, não, não é isso, não foi para isso que você foi chamado, não foi, desce de você mesmo, né? A sua função é estar com o povo, tipo, você só serve para mim se você estiver junto, se o povo desce, você desce. Não é desce de estar comigo, não é desce da iluminação, desce de você mesmo. Você está se achando separado? Não existe isso, separado do povo. Não existe estar, né? Desce. E aí tem a coisa muito bonita, aquele momento, né? Máximo do filme, mas assim, ele falou assim, se eu entregar essas tábuas que eu trouxe, que eu entendi agora o que é estar próximo ao divino, nessa situação, se eu não estiver com o povo racha. Aqui eu vou estar com o povo. Aí ele prefere rachar as tábuas, em vez de rachar o povo. Então ele pega e quebra as tábuas, né? Ele prefere, nesse momento, estar com o povo, quebra as tábuas, e aí, mais do que nunca, ele se torna o povo, e Deus fala assim, tá bom, Moisés, então tá bom, você foi o profeta do povo, sobe, e eu vou criar outro povo para você, e você vai ser o profeta, o patriarca desse povo. E Moisés falou assim, claro que não, como é que eu vou querer ser um patriarca de um povo? Você fez a promessa para Abrão, que Abrão seria o patriarca de um povo, e agora que eles pecam, você não vai cumprir a promessa e vai criar um outro povo? Que tipo de patriarca seria? Eu? Que nunca vou confiar em você, porque se o meu povo errar, fizer de novo outra coisa, você quebra o povo e faz outro povo. Não, você vai cumprir a promessa que você fez a Abrão, e você vai aguentar esse povo aqui mesmo, como eu estou aguentando. Né? Você não prometeu? Você não fez? Então, aqui que ele se torna. Então, a gente tem os patriarcas, ele é o profeta, quer dizer, o intermediário entre Deus e esse povo reclamão, esse povo que trai, né, com bezerro de ouro, esse povo. E ele falou assim, não vai quebrar, você prometeu para Abraão que você ia tomar conta e que você seria fiel a esse povo. E ele quebra aqui as tábuas e faz Deus manter a promessa a esse povo. Então, aqui que ele segura a onda, né, e ele vai criando essa linguagem, até que chega lá quando Deus fala assim, a gente está na bica de entrar na terra prometida, ele tem que mudar o padrão, tem que entender outra forma de ser, de relacionar. E aí a gente está falando assim do exílio da palavra, né? A palavra tem que ter mais poder do que tudo, todo o resto. E você, Moisés, já tinha que ter encontrado essa palavra. Então vai lá, fala para a rocha, que a rocha tem que dar água. E Moisés, que já tinha encontrado essa palavra, que já tinha essa força, ele achou que o povo, que ainda estava mais
não ia entender essa força da palavra. Ele vai lá com o cajado, que já tinha feito a cobra, que já tinha aberto o mar, que o cajado era mais poderoso, que as pessoas iam entender melhor o cajado do que a palavra dele. E Moisés bate na pedra com o cajado. Deus falou assim, não vai dar, Moisés. Na terra prometida não entra cajado, entra palavra. Então você não vai entrar na terra prometida. E aí Moisés esperneia, vai lá. Então, no último momento, Deus fala assim, tá bom, você vê a terra prometida, mas sem poder, sem entender que a palavra aqui é o poder, você não vai entrar. E aí ele não entra na terra prometida, né? Porque ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra, né? E esse é o nosso profeta. Em Lindo. resumo. Morar, Raquel, do jeito que você narra, parece que a gente está junto com ele lá. Estamos, né? Estamos. O tempo Muito lindo. todo. Muito lindo e inspirador. Muito obrigado por compartilhar com a gente. E, Morar, Raquel, o que você acha daquela oração, da gente fazer uma oração ou alguma contemplação que é da cultura de vocês? Posso fazer. Você quer que eu lidere uma? Isso, a gente pode fazer assim, a gente faz essa oração sua, ou mantra, e depois a gente quando você terminar, a gente já emenda uma meditaçãozinha pequena para aproveitar essa introspecção, e aí depois a gente encerra. Tá. Você tinha me pedido uma que era conhecida, que é o que fala, Sim. ouça Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. Mas eu estava aqui falando, e antes, né, a gente fez a minha oração hoje de manhã, e como eu estava preparando, tem uma outra que fala assim, Mi Mitzrayim galtanu Adonai Eloheinu mi beit avadim peditanu. Eu vou falar devagar, que é mais relacionada com Moisés e com a fala de hoje, que é do Egito, né? Mitzrayim galtanu, do Egito nos redimiu e da casa da escravidão nos libertou. Oh, Né? lindo. E acho que todos, espiritualmente, todos nós temos esse movimento, né? Então, acho que eu vou fazer essa meditação que é mais própria da fala e do momento que a Lindo, gente está estudando. Tá? lindo. Por Pode favor. ser? Claro. Então é Mimitzraim, que é o Egito, Ga'altanu, Goel, Geolá é redenção, Beit Avadim, da casa da escravidão, Peditanu, nos libertou. Tá? Quer que eu possa botar no chat? Pode, por No favor, porque as chat. pessoas estão pedindo. Tá? Essas são as palavras. Ok. Vocês fiquem à vontade. Mimitzraim galtanu Adonai Eloheinu. Mimitzraim galtanu Adonai Eloheinu. Mimitzraim galtanu Adonai Eloheinu. Mimitzaim galtanu Adonai Eloheinu. Beit avadim peditanu. Beit avadim peditanu. Mimitzaim galtanu Adonai Eloheinu, Mimitzraim galtanu,
Adonai Eloheinu Mimitzrayim galtanu Adonai Eloheinu Mimitzrayim galtanu Adonai Eloheinu. Vamos continuar com os olhos fechados, por favor. E aproveitar esse momento de energia divina e introspecção. Aproveitar esse momento de inspiração para olhar mais para dentro. Concentrem-se, por favor, na respiração. Todos nós no caminho espiritual passamos pelo êxodo. Da tirania faraônica da nossa mente, cheia de desejos, cheia de apegos, cheia de negatividades, que torna a nossa vida estreita. Nós temos que sair desse local estreito para a liberdade e caminhar em direção à terra do leite e do mel. Essa jornada é interior e ela acontece nos nossos chakras. Temos que levar a nossa consciência. Saindo do Egito e passando pelo deserto. Essa é a nossa jornada espiritual. E nós temos que vencer as miragens do deserto, a aridez, os animais peçonhentos. Isso significa nos libertar dessas nossas qualidades negativas, desses nossos apegos, desses nossos hábitos não tão desejáveis. E o nosso guia divino é Moisés, nossa própria consciência. Nós temos que segui-lo. Concentrem-se. Essa é a nossa jornada. O leite e o mel é a experiência da bem-aventurança e do amor puro e incondicional de Deus em nós. Essa é a terra prometida para todos nós. A libertação do sofrimento, da dor, a libertação da ignorância, para a expansão da nossa consciência e a experiência dessa conexão eterna com Deus. Eu sou aquilo que sou. Em cada respiração, um passo a mais em direção a essa terra do néctar. Pela graça infinita de Deus, nós recebemos mestres iluminados para nos guiar, para nos conduzir e para mostrar que essa jornada é interior. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inalem. Segure. Inclinem seu corpo para frente, por favor, o máximo que puderem. Exale. Respiração normal, conscientes. O ego é um tirano das nossas vidas. Ele nos aprisiona, ele nos escraviza. Curvar-se significa diminuí-lo, discipliná-lo. Ó Deus, eu somente sou criança, curvado diante de ti. Guia tu minha vida, minha mente. Esse é o meu povo. Eu não tenho condições. Eu não tenho palavras. Mas com a sua bênção tudo é possível. Eu quero me libertar. Eu percebo agora a opressão de Faraó.
E ela não é fora, é dentro de mim. Qual a sua vontade de experienciar essa bem-aventurança, de atingir a terra prometida? Cada respiração que seja direcionada a isso. Inale lenta, longa e profundamente. Sentem-se de novo, por favor. Exale. Respiração normal, consciente. A nossa jornada continua. Inale bem lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale, longa, lenta e profundamente com amor. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Exalação lenta, longa e profunda. Mais uma vez. Inale, lenta, longa e profundamente. Ó Deus. Exale, lenta, longa e profundamente. Ó Mestre. Mais uma inalação longa e profunda. Segure a respiração, concentre-se. Exale. Respiração normal. Ainda conscientes dela, essa é a nossa conexão. Dos centros inferiores da escravidão mais densa, gradualmente levando nossa consciência até os chakras superiores na nossa cabeça. É lá que a gente vai encontrar a Terra Prometida e a experiência da doçura. Levem sua atenção para dentro da cabeça. E é também lá dentro que Deus fala conosco. A iluminação da sarça ardente. Vamos meditar um pouquinho só em silêncio, com a atenção interior. Sentindo essa energia, sentindo essa presença. Sem expectativa, sem esforço, só observe. Um pouquinho mais de atenção na respiração, mantendo nossa atenção interior. Nossa percepção já é diferente. Cada vez mais perto. Essa é a razão do nosso existir.
A gente precisa alcançar nossa meta. Cada momento das nossas vidas deve servir para isso. Não importa o meu trabalho, não importa a minha religião, não importa o meu gênero, não importa a minha condição social. Eu só existo para isso. Agradecendo a Deus, agradecendo aos mestres, agradecendo ao nosso divino mestre Moisés por essa oportunidade, por mais essa chance de trazermos inspiração para nossas vidas. Orando para que todos nós tenhamos mais força para seguir em frente com a nossa jornada, explorando o nosso próprio caminho e alcançarmos nossa meta divina. Tentando perceber essa presença divina em todos. Eu me curvo a todos vocês com profunda gratidão. Om. Amém. Muito obrigado a todos. Mora Raquel, muito obrigado pela sua presença, pela sua inspiração, pelas suas histórias, pela sua energia. Foi realmente uma honra e um presente para todos nós esse nosso encontro. Obrigada a vocês. Bom domingo, gente. Muito lindo. Grupo incrível. Obrigada. Obrigado, Mora Raquel. Um ótimo domingo para todos. E até breve.